O carro ficou submerso, a árvore caiu. De quem é a responsabilidade? Roda a vinheta. Podcast com Rodrigo Carpati. Oferecimento Haganah. Olá, está no ar mais um podcast com Rodrigo Carpati. Você pode assistir este ou outros programas através do canal do YouTube da Conde TV. Esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras a partir das 14 horas. Você também pode escutar no carro, no trabalho ou em casa através de qualquer plataforma streaming. Não esqueça de curtir e deixar o seu like. Hoje vou falar uma frase de Aristóteles. Há apenas uma maneira de evitar críticas: não fazer, não falar e não ser nada. Então, para que a gente viva, a gente precisa falar, fazer, e isso com certeza traz críticas. E o que a gente faz, como advogados, síndicos, gestores, nós não estamos inertes aí à crítica. E tem uma frase que dizia que a boa madeira cresce, aliás, com o vento forte. Então faz parte receber as críticas. E a vida é o que a gente faz com essas críticas. Tem uma outra frase, eu estou hoje animado para a frase, uma frase do Sylvester Stallone, que ele diz assim: o mais importante não é o quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar. E hoje eu vou falar de um tema muito triste que chamou a atenção de todos há algumas semanas, que é o caso das enchentes, alagamentos e desmoronamentos no litoral norte, com mais de 50 vítimas, uma situação extremamente complicada, mas eu quero abordar o ponto de vista do condomínio. Então, o que o gestor tem de responsabilidade? Essa é uma questão, uma pergunta que foi muitas vezes abordada. Então, primeira situação que as pessoas às vezes não compreendem é que tem sim o síndico a obrigação de fazer a guarda e a manutenção das áreas comuns. Mas os casos fortuitos, casos da natureza, eles não são previsíveis. Então, o condomínio não tem como prever uma chuva além do normal. Aquele morro, ele foi bem colocado ali, não foi colocado, ele é trazido pela natureza, quer dizer, as defesas foram bem instaladas, o muro de arrimo protege, é algo que para uma questão, para um momento normal seria razoável. A enchente dentro do condomínio, a vazão de água é razoável para situações normais. Para chover 600 milímetros em 24 horas, nenhuma boca de lobo vai dar vazão e nenhum morro vai conseguir segurar a terra. Mas dentro de condições normais, isso seria razoável? O síndico, o condomínio, não respondem por essas situações. Então, aqueles carros que nós costumamos ver, e com certeza a Sara vai estar mostrando agora para você aí ao fundo, esses carros boiando dentro de garagens, eles não são consequências da má gestão do síndico, da má manutenção. Se forem, o síndico responde, o condomínio responde. E o síndico muitas vezes pessoalmente, porque ele tinha o poder-dever de ter resolvido a situação. Mas o que a gente está colocando, e esse é o entendimento da jurisprudência, quando um fato da natureza, um fato externo, causa uma situação que traz uma enchente, nem sempre a gente pode responsabilizar o condomínio. Via de regra, não, se a manutenção estiver em dia. A árvore caiu, aquela árvore está alocada ali com condições normais, ela oferecia algum risco prévio? Não. Então, um vento acima do normal pode sim trazer um prejuízo, e essa responsabilidade não é do condomínio, mesmo que caia em cima de um carro. Poxa, doutor, mas e se o condomínio quisesse suprimir essa árvore? Então essa é uma decisão que não é do síndico, é do condomínio. Preventivamente, conversando com uma assembleia, através de uma autorização ambiental, porque a supressão de árvores não é algo que pode ser feito ao bel prazer do condomínio, tem que ser discutido
e debatida em assembleia e ter uma autorização uma autorização ambiental, tem um procedimento administrativo para isso, mas só se justifica com o risco. Se não existe um risco, para que vai tirar? Preventivamente, daí tem que mensurar. Aí se o condomínio tivesse, ao invés de 2, 3 bocas de lobo, então numa situação normal, se não é necessário, não tem para que fazer. E mesmo que tivesse 3 bocas de lobo, numa chuva de 600 milímetros, os carros teriam ficado submersos. O condomínio responde, se a manutenção estiver em dia, não for culpa do condomínio, não. O seguro cobre? Não necessariamente. Se não for uma apólice que foi realizada com a cobertura para casos da natureza ou casos fortuitos, que não é corriqueiro, o condomínio não consegue ter essa cobertura. E quem arca com esse prejuízo? Infelizmente, o proprietário. Como arcaria se tivesse no meio da rua, num carro? Mas e se aquela boca de lobo tivesse entupida? Sim, a prefeitura poderia responder sim. Então, muitas vezes depende. Algumas vezes quem responde é a municipalidade, outras vezes o condomínio e outras vezes o usuário, se tiver uma questão normal e comum. Para isso, infelizmente, muitas vezes tem que se analisar a questão fática, a questão do dia a dia, porque as questões, muitas vezes, elas surgem e a gente precisa adequar a lei e, quando não for fácil a questão, judicializar o caso para apurar a responsabilidade. Mas, em linhas gerais, a grosso modo, é essa a questão inerente à responsabilidade, que não é do condomínio no caso de uma árvore que tenha caído, de um carro que tenha ficado submerso, quando for uma questão da natureza. E, relembrando, o seguro ele não cobre caso fortuito ou força maior, salvo se houver uma cláusula específica sobre esse ponto. E normalmente as pessoas, os síndicos, eles não se atêm a isso, porque é um caso muito extravagante, é um caso peculiar. Então ninguém vai prever um terremoto, ninguém vai colocar ali na apólice que aquele condomínio poderia sofrer um terremoto. Se for um país onde tem esse dano ambiental, pode ser que seja colocado sem problema algum. A apólice normalmente ela é simples, que cobre por uma obrigatoriedade legal o risco da destruição total ou parcial para a reconstrução total ou parcial do empreendimento. Essa é uma obrigatoriedade legal, então o síndico é obrigado a fazer o seguro, mas existem aí apólices amplas, que não são obrigatórias, mas muitas vezes são indicadas. Então o condomínio tem uma mata, então vou fazer uma apólice que cubra desmoronamento. É um condomínio de vidro comercial, vou fazer uma apólice contra quebra de vidro. Eu tenho uma nobrista, vou fazer uma apólice RC garagista. E, de qualquer forma, sempre inserir a responsabilidade civil do síndico na apólice, porque a gestão condominial é algo que por si só representa aí um grande risco. Chegamos ao final de mais um programa, espero que você tenha aproveitado o conteúdo. Esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras às 4 da tarde pela Conde TV ou através de qualquer plataforma streaming. Você pode escutar no carro, no trabalho ou no caminho da Assembleia. Não deixe de curtir, seguir e nos vemos em breve. Muito obrigado e até a próxima.